Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que felicidade ter você aqui começando mais uma semana comigo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março, e nós estamos aqui juntos, reunidos para mais o Evangelho do dia, para mais uma meditação da palavra. Hoje é o 17º dia da Quaresma e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor materno de Maria esteja sobre você, sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, seu casamento, seus pais, netos, esteja sobre todas as pessoas que você ama, sobre os seus negócios e todas as pessoas que passarão pela sua vida hoje e todos os negócios que você fechará essa semana. Meus irmãos e minhas irmãs, o dia de hoje é assim. Jesus volta a Nazaré. Ele volta para sua terra. Jesus está voltando para o lugar onde o conheciam desde pequeno, onde sabiam o seu nome, onde conhecem a sua família, onde conhecem a história dele. E justamente ali onde a familiaridade parecia abrir portas, nasce a rejeição. Porque existe uma verdade espiritual muito séria. Nem toda a proximidade gera fé. Às vezes a proximidade sem conversão gera desprezo. A pessoa acha que já conhece Deus porque cresceu perto das coisas de Deus. Acha que já sabe quem Jesus é porque ouviu falar dele muitas vezes. E é exatamente aí que o coração corre o risco de se fechar. Não por ignorância, mas por uma presunção. Jesus então diz uma frase que atravessa os séculos: Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Isso não é uma reclamação sentimental, isso é uma revelação, porque o profeta incomoda justamente quem acha que não precisa ouvir. O coração orgulhoso não rejeita só a correção, ele rejeita a possibilidade de estar enganado. E isso é muito mais profundo do que parece. Tem gente que não consegue receber de Deus porque já construiu uma imagem de Deus confortável demais. Um Deus que só confirma, um Deus que só consola, um Deus que nunca contradiz, só que o Deus verdadeiro consola sim. Mas antes, muitas vezes, desinstala. E Nazaré não suportou isso. Então Jesus cita 2 episódios. O primeiro é Elias enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta, e o outro é Eliseu curando Naamã, o sírio. E por que isso fere tanto? Porque Jesus está mostrando que a graça de Deus não se submete ao orgulho religioso. A graça não obedece à lógica do merecimento humano, da tradição humana, da posse humana. Deus não pertence a um grupo, Deus não pertence a uma bolha, Deus não pertence a uma genealogia espiritual, porque Deus é livre.
e a graça corre para onde encontra abertura. Se não encontra espaço nos de dentro, a graça floresce nos de fora. E isso destrói a soberba religiosa, porque a soberba sempre acha que a proximidade com o sagrado garante intimidade com Deus, e não garante. Dá para estar perto do altar e longe do coração do Pai. Dá para ouvir a palavra toda semana e continuar impermeável. Dá para dizer eu já sei, e no fundo nunca ter recebido de verdade. E é por isso que ao ouvirem essas palavras todos na sinagoga ficaram furiosos. Repara, eles não ficaram entristecidos, nem tocados, nem em silêncio. Eles ficaram furiosos. Porque a verdade, quando toca um ego endurecido, primeiro não produz arrependimento, ela produz irritação. A pessoa se sente desmascarada. E isso é um critério espiritual importante. Há horas em que a tua raiva diante de uma palavra não revela que a palavra está errada. Revela que ela achou e acertou o lugar que você queria proteger. Nazaré não suportou ouvir que Deus poderia passar por eles e agir em outros, porque isso quebrava a ilusão de controle, a ilusão de privilégio, a ilusão de nós temos direito, e o coração humano ama transformar a graça em propriedade. Então eles se levantam, eles expulsam Jesus da cidade e o levam até o alto do monte para lançá-lo no precipício. E isso é fortíssimo, porque a cidade construída sobre o monte quer jogar o Filho de Deus do alto do monte. Ou seja, o orgulho sempre tenta eliminar aquilo que confronta. O ego não dialoga com a verdade, ele tenta empurrá-la para o abismo. E talvez aqui esteja uma palavra direta para a tua quaresma. O que em você quer empurrar Jesus para fora? O que em você resiste quando o evangelho toca aquele ponto específico? Qual a área da tua vida fica furiosa quando Deus diz não? Qual parte de você se irrita quando a graça não confirma a tua vaidade, o teu apego, a tua rigidez, a tua autossuficiência? Mas o evangelho termina com uma seriedade que humilha toda violência. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Isso é majestoso, meu irmão. O ódio humano não determina o passo de Deus. A rejeição não interrompe a missão. O pecado dos homens não muda a fidelidade do Filho. Jesus não entra em pânico. Ele não implora aceitação. Ele não negocia a verdade para ser acolhido. Ele simplesmente passa. E ele continua. Porque quem sabe quem é não precisa se desfigurar para caber na aprovação de ninguém. E aqui existe uma lição espiritual muito forte. A maturidade em Deus também é isso. Parar de interromper a verdade só porque alguém se irritou com ela. Parar de sacrificar a fidelidade para evitar rejeição. Parar de suavizar o evangelho para não perder aplauso. Agora eu vou falar com muito amor no seu coração. Há duas formas de perder Jesus nesse evangelho. A primeira é pela familiaridade vazia. Eu conheço isso. A segunda é pela ira defensiva. Não toca nesse ponto não, Jesus. E a quaresma vem justamente para quebrar as duas. Ela te chama a ouvir como se fosse a primeira vez. E te chama a obedecer exatamente onde o teu orgulho mais resiste. Porque o perigo maior não é só o pecado evidente. O perigo maior é o coração que acha que não precisa mais ser evangelizado. E talvez hoje Jesus esteja voltando a uma Nazaré dentro de você. Um lugar antigo, um lugar conhecido, uma área onde você já ouviu muito, uma área onde você já rezou muito, já prometeu muito, mas não mudou. E ele volta não para te humilhar, mas para te visitar de novo. Só que a visita dele exige uma resposta. Ou você se abre, ou você se irrita. Ou você deixa a palavra gerar conversão, ou você tenta lançá-lo no precipício da desculpa. Então, eu te pergunto agora, antes de qualquer oração, você realmente quer
que Jesus quebre a sua resistência à verdade. E é por isso que, antes dessa oração, eu vou te pedir um gesto pequeno por fora, mas muito grande por dentro. Eu te convido a escrever nos comentários como uma decisão diante de Deus, e se você quiser, coloque o seu nome. Fale assim: Jesus, quebra em mim a resistência à tua verdade. Quebra em mim a resistência à tua verdade. Isso é para você admitir diante do céu: eu não quero mais me defender de ti, eu quero me render. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessi e eu estou aqui para orar por você. E antes da gente orar, eu te convido a fazer parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia mais. Eu te convido a clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. E isso faz com que você faça parte dessa família e todos os dias, às 00h15 no nosso Evangelho do Dia, ou às 6 da tarde no nosso Momento da Ave Maria, eu apresento o seu nome ao Senhor. Eu apresento a sua casa, a sua família, a sua causa. Então, por isso, eu te convido, clique em inscrever-se e faça parte dessa família de oração. E agora que você já digitou, que você já se inscreveu, eu te convido a fechar os seus olhos por um instante. Eu te convido a, antes dessa oração, você ter um momento com o Senhor, a fazer a sua declaração de fé comigo, do jeito mais sincero possível. Coloque a mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu creio que a Tua palavra me cura, mesmo quando me confronta. Eu creio que a Tua graça é livre e santa. Eu creio que não tenho direito sobre Ti. Eu preciso do Senhor. Eu não quero Te reduzir ao que eu já sei. Eu quero Te escutar de novo, com um coração humilde. Amém. E agora, eu te convido a permanecer do jeitinho que você está, respirando devagar, mantendo o seu pensamento ao céu, porque eu vou te convidar, não como uma defesa, mas só ficar diante de Jesus como você está mesmo, e deixar essa pergunta descer em silêncio: onde eu tenho resistido à verdade? Fica com essa pergunta no seu coração: onde eu tenho resistido à verdade? Não foge dessa pergunta não, porque a fuga só adia a cura. Imagina Jesus entrando hoje na sinagoga do teu coração. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua linguagem, Ele sabe tudo o que você já ouviu, e mesmo assim Ele fala de novo. E talvez o que Ele esteja tocando não seja um pecado escandaloso, mas uma dureza antiga, uma autossuficiência, uma mágoa, um apego, uma religiosidade sem escuta. E eu quero que você diga por dentro do seu jeito, fala assim: Jesus, eu não quero mais te empurrar para fora. Repete isso. Fala: Jesus, eu não quero mais te empurrar para fora. E completa, fala assim: fique em mim, Jesus. Continua teu caminho em mim. E diante de Deus, reconhece com simplicidade. Pode ser que a palavra tenha te irritado em algum ponto. Pode ser que você tenha resistência. Pode ser que você já saiba exatamente onde o Senhor quer tocar e você esteja cansado de fugir. Então diz para Ele assim: Senhor, eu te dou permissão. Essa frase parece pequena, meu irmão, mas ela abre portas por dentro, minha irmã. Eu te dou permissão, Senhor. Permissão para corrigir, permissão para curar, permissão para arrancar, permissão para reconstruir. Fala com Jesus do seu jeito, não foge dele não. Não tente empurrar ele para fora da sua vida não. Deixa Jesus entrar, dê permissão para ele. Eu já te ouvi tantas vezes, Senhor. Achei que te conhecia, que sabia a tua cor, mas minha Nazaré interior se fechou.
a familiaridade, a minha fé esfriou. Fiquei furiosa quando a verdade tocou naquela ferida que o meu ego guardou. Tentei te empurrar, te lançar no abismo, escravo do orgulho e do meu narcisismo. Quebra em mim, Jesus, toda resistência, pois não quero viver de mera aparência. Não passes por mim sem me transformar. Eu te dou permissão, vem me reformar. Quebra em mim, Jesus, toda resistência, pois não quero viver de mera aparência. Não passes por mim sem me transformar. Eu te dou permissão, vem me reformar. Senhor Jesus Cristo, Jesus, eu te peço e Eu apresento não agora quero mais cada te pessoa que está comigo nessa palavra, cada pessoa que está inscrita nessa família de oração. O Senhor conhece os corações que se endureceram pela familiaridade, os que ouvem muito e obedecem pouco, os que amam o conforto de uma fé conhecida, mas resiste ao risco da conversão. Senhor, visita cada Nazaré interior, entra nas áreas antigas, cansadas, repetidas, onde a Tua palavra já bateu tantas vezes e quebra hoje a resistência. Eu te peço, Jesus, cura a raiva que nasce quando a verdade toca, cura o orgulho religioso, cura a ilusão de controle, cura a presunção espiritual que acha que já sabe, já viu, já entendeu. Dá a essa pessoa um coração humilde, ensinável, dócil, adorador, um coração que não tenta te empurrar para o precipício do silêncio, para o precipício da desculpa, da distração e da justificativa, mas sim um coração que te deixa ficar, falar e agir. Senhor, eu intercedo pelas áreas da vida dessa pessoa, aonde ela tem resistido. Relacionamentos, perdão, pureza, obediência, oração, verdade, vocação, serviço. O Senhor sabe onde ela endureceu. O Senhor sabe onde ela se protege. O Senhor sabe onde ela ficou ofensiva com o céu. E eu te peço, quebra essa ofensa. Cura essa dureza. Restaura a confiança. Faz essa pessoa experimentar que a tua correção não é rejeição, é amor santo. E eu te peço também por quem já foi rejeitado, criticado, mal recebido, mal compreendido. Dá a essas pessoas a graça de Jesus, a seriedade de continuar o caminho, que não negociem a verdade para agradar, que não se percam tentando caber em lugares onde a luz incomoda. Dá-lhes paz, firmeza e mansidão. E onde houver medo de rejeição, derrama a identidade em ti. Senhor, visita as famílias, as casas, os trabalhos, as comunidades. Onde houver fechamento, derrama abertura. Onde houver legalismo, sem misericórdia, derrama compaixão. Onde houver religiosidade sem conversão, derrama arrependimento. Onde houver frieza, sopra o teu espírito. E faz de nós um povo que não só te conhece de nome, mas que te recebe de verdade. E é com essa confiança que nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele quebre em você toda resistência à verdade, que Ele cure toda dureza antiga e te dê um coração humilde para receber a palavra, que Ele visite a tua casa, fortaleça a tua fé e te ensine a deixar Jesus continuar o caminho dentro de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Besti, eu oro por você. E hoje eu te deixo essa palavra. O problema não é conhecer Jesus há muito tempo. O problema é parar de deixar Jesus te mudar. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.